O nosso programa de hoje está muito bom. Será uma entrevista onde o grande jornalista, este homem com mais de 20 anos de estrada como jornalista, apresentador do programa Rami Estilo Rami. Ele, sem sombra de dúvida, é um dos melhores profissionais do país. E ele é o nosso presidente de honra aqui da Associação Paulista de Imprensa. E me deu o prazer de convidar para que eu estivesse no programa dele para fazer uma entrevista de um tema importantíssimo para o nosso segmento do jornalismo, que é realmente esse grande e propalado direito da liberdade de expressão, do direito da informação e, principalmente, a liberdade de imprensa. Nós vamos distanciar todos esses entendimentos que estão aí sendo divulgados, que estão aí sendo comentados, e vamos nos aprofundar a grande diferença da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Nesta entrevista que nós tivemos a oportunidade de dar ao jornalista e apresentador Rami Moscovic. E neste momento eu vou mostrar para vocês a revista que, sem sombra de dúvida, é um dos grandes veículos impressos do nosso país, a Brotherhood Report, uma revista que o seu primeiro número vem um novo legado, esse legado composto de grandes empresários, que é o caso do João Dória Júnior, hoje prefeito da cidade de São Paulo, e o empresário também de notável saber e que tem um conhecimento muito grande, um vencedor, dono de uma rede de lojas fantástica que é a Riachuelo, que é o Flávio Rocha. Tem aqui matérias, inclusive, falando da nossa homenagem especial à Associação Paulista de Imprensa, onde nós temos aqui um tema altamente valioso, que, sem sombra de dúvida, traz para todos nós, aí está aqui, ó, Estilo Rami, esta revista maravilhosa, e a homenagem à nossa querida Associação Paulista de Imprensa. Olha que lindo esse tema, uma história de amor com a imprensa desde 1933. A Brotherhood Report, através do nosso querido publishman, Rami Moscovic, nos deu a oportunidade. Além de termos aqui vários outros grandes articulistas, né? O nosso querido mestre, professor Ives Gandra da Silva Martins, Modesto Carvalhosa, o próprio João Dória Júnior, não é? Falando aqui, o Johnny Saad, esse grande empresário, né? Presidente de um dos maiores conglomerados de comunicação do país e do mundo, que é a Rede de Televisão Bandeirantes. Não é? Nós temos também aqui nosso querido doutor Edmundo Salles, o nosso doutor Salles, grande amigo do Rami, falando também da história, não é? do aniversário do nosso Yacht Club em São Paulo. A sede proporciona um oásis no concreto e nem parece que estamos no centro da cidade de São Paulo, ali na mansão da dona Viridiana, não é? O Yacht Club. E aí depois situações muito importantes, como é o caso do luxuoso, da 8ª geração, né? O Rolls Royce Phantom. Enfim, uma revista fantástica. Aqui o nosso querido, a 8ª maior fortuna do mundo, né? Um dos maiores empresários. Este sim é um empreendedor de sucesso, um homem ético, um grande trabalhador, que é o Jorge Paulo Lemann. Enfim, esta revista está uma maravilha. Tem uma matéria nossa também, que país estamos construindo com essa liberdade de imprensa, para dar um puxão de orelha nos nossos colegas que estão, não é, dando, na verdade, informações que não são de fonte fidedigna, e o que é pior, né? Acusando e, de certa forma, fazendo com que haja uma má informação e um mau sentido da comunicação. Enfim, tá aqui, ó, Estilo Rami. Este é, sem sombra de dúvida, a nossa maior motivação neste nosso programa de hoje, Sala de Imprensa. Espero que você, que está nos acompanhando, tenha o mais importante sentido de tudo que nós estamos fazendo, porque nós queremos uma comunicação ética, nós queremos uma comunicação com valor e, principalmente, sempre, a liberdade de imprensa e a liberdade da informação e a liberdade de todo o processo de comunicação social do país. Para você, meu muito obrigado. Sala de Imprensa.
nós estamos aqui. Muito boa noite, mais um Estilo Remy começando. E por falar em começar, é a melhor forma de você começar a sua semana de um jeito leve e bem informado. Hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico que atinge a todos nós, que é a liberdade de imprensa. Vamos falar um pouco dos nossos colegas e saber o que você de casa acha e o que é certo e o que é errado. O que é liberdade de expressão e o que é liberdade de imprensa. Mas para falar melhor disso, eu convidei o professor doutor Sérgio de Azevedo Redó, por favor, Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa. Você tá bom, Redó? Muito bem. Prazer renovado. De estar aqui. Senta muito aí, obrigado, por favor. Viu? E eu falei que esse programa de tanto prestígio. Prestígio é você vir aqui, meu presidente. Obrigado, querido. Eu sei que nós vamos falar aí dos nossos colegas, dos jornalistas, mas... O que temos que ter muito cuidado, né? Não temos que falar. Eu acho que todos os colegas do bem querem fazer o bem e trabalhar com ética e profissionalismo. É verdade, certo? é verdade. O que talvez esteja acontecendo é que o pessoal deixa e confunde imprensa livre, né? Isso. Eu estou te dizendo, vai virar uma pergunta, presidente. A imprensa cabe noticiar, dar a notícia. E não ter partido. Então você vai ser... Se você tem um partido, quer dizer, aqui tem o Mesa Redonda, que nos antecedeu. Independente do time que o pessoal torce, eles falam de qualquer time com parcialidade. A mesma coisa tem que ser feita com a imprensa, principalmente quando é ligada à política. Você acha que está se misturando as coisas no Brasil, que as coisas estão... Muito. Na verdade, você, quando abriu o programa, Rami, trouxe muito bem. Qual é a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa? A liberdade de expressão é um direito natural de todos os seres, de se pronunciar, de falar, de expressar o seu pensamento. A liberdade de imprensa, não. Essa precisa ser extremamente profissional, ética e ter o compromisso com a verdade. Muito bem. Eu vejo na imprensa, talvez você queira citar, uma imprensa tanto escrita quanto a televisiva, e hoje na radiodifusão, enfim, todo tipo de mídia na internet. Eu não vou nem falar porque a web é a casa de ninguém, né? Então, quer dizer, qualquer um se fala o que quiser e fica por isso mesmo ultimamente. Verdade. Mas eu vejo ela tendenciosa e isso não é um bom jornalismo. De jeito nenhum. Na verdade, o que se precisa é ter a responsabilidade com o público ouvinte. A informação, ela tem que sempre ter a conotação educacional, onde você pode transmitir didaticamente a informação para o telespectador. Por quê? Porque de forma diferente, você está sendo parcial. Sim. E a imprensa tem a obrigação de ser imparcial. A verdade, também não vamos esconder, não é? Sim. Nós temos aí uma situação extremamente delicada. Quando um determinado assunto chega na redação, quando o redator-chefe fala, eu quero esse, ele já está, na verdade, sendo, não é? Tendencioso, selecionando. Mas quando ele fala, eu quero esse, na verdade, ele tem ali uma série de responsabilidades. Ele está vendo que aquele título é melhor, que aquela situação é mais oportuna para a informação do público, enfim, para isso que ele é o redator e para isso ele tem essa capacidade técnica profissional. Agora, o que não pode é, como você disse, tomar partido. E hoje o que nós temos visto, a grande imprensa, do qual os meios de comunicação fazem parte, eles estão extremamente tendenciosos, quer dizer, e, na verdade, jogando de um lado muito negativo. Por quê? Porque não está se levando em consideração a fonte. A fonte é fundamental. Você tem que ter fontes com credibilidade. E hoje a gente vê as coisas indo para o ar com fontes duvidosas, com uma credibilidade extremamente vulnerável, que não pode haver isso, ao nosso entendimento. Bom, mas o que a gente tem? Eu não quero generalizar também, porque você não pode generalizar, não é um bom negócio. Não. Né? E nós temos grandes profissionais de imprensa, grandes colegas jornalistas. Sérios. Mas, por exemplo, eu vejo às vezes determinadas mídias
dando tiro, parece que ela quer dar um golpe, mas não sabe nem por quê. Exatamente. Ela está contra todo mundo. É verdade. Esquerda, direita, centro. É um tiro, é um franco tiroteio. Você tem essa sensação? Eu posso te dar um caso... Você deve. Um caso concreto. Esse episódio agora dos irmãos Wesley e Wesley Batista com o presidente Michel Temer. Sim. Quer dizer, isso é claro. Quer dizer, da forma como foi feito. Primeiro, o presidente da República jamais, em hipótese alguma, ele pode ser gravado. Só existe uma autoridade no país que tem condições de autorizar a gravação de um presidente da República. O presidente Supremo. Que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Carmen Lúcia. E por que não foram pedir para ela? Porque eu tenho certeza que ela é uma profissional altamente qualificada, comprometida com a verdade, comprometida com a justiça e jamais permitiria isso. Mas não, então fizeram tudo à sorrelfa. Ou seja, sem que houvesse, na verdade, um ponto de seriedade. Tudo, na minha opinião, extremamente nulo, sem o menor sentido. Ah, bom, mas espera aí, você está defendendo? Eu não estou defendendo o presidente Michel Temer, eu estou defendendo a instituição da presidência da República, pensando que o Brasil é a oitava economia do mundo. Quer dizer, esses problemas, e eu posso ir um pouquinho mais, o caso também da carne. Então, na verdade, aliás, o Wesley é interligado com o caso da carne, porque eles são da JBS. Exato. Mas no próximo bloco eu quero entrar um pouco mais a fundo nesse para dizer o mal, quando o mau jornalismo é feito, o mal faz para o país. O que ele acarreta para a economia e para o mundo. Eu preciso chamar os nossos comerciais, que é tão importante para mim, e eu gosto tanto dos nossos anunciantes, eu fico feliz quando eu vejo eles. Anunciem, por favor. E nós vamos para o comercial e, na volta, vamos nos aprofundar com o tema da liberdade de imprensa. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Boa noite, Rami. Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami, prazer falar com vocês. Meu querido amigo Rami Moscovic, em função do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Associação Paulista de Imprensa, juntamente com os companheiros Fernando Mauro Treza, o próprio nosso querido professor José Alfredo Machado de Assis, enfim, o Cláudio Turi, o Cláudio Salomão, o César Romão, enfim, grandes nomes da nossa entidade que têm, sem sombra de dúvida, nos dado grande apoio e um trabalho eficaz aqui na nossa Associação Paulista de Imprensa. E nós viemos, durante todo esse período, ajudando em tudo que nós podemos para impulsionarmos cada vez mais esta revista Brotherhood Report. E eu quero que vocês assistam agora um testemunhal fantástico feito pelo nosso prefeito da cidade de São Paulo, João Dória Júnior, sobre a nossa revista Brotherhood Report. É com você, meu querido amigo Éder, nosso grande produtor. Ponha no ar aí para os nossos telespectadores do programa Sala de Imprensa ouvirmos e assistirmos este fantástico exemplo de dedicação ao empreendedorismo e todo o sistema de comunicação do país. Com vocês, João Dória Júnior. Oi, Rami. Parabéns pelo novo produto editorial Brotherhood, está aqui. E ao lado de um querido amigo, que é o Flávio Rocha, o Flavinho. Muito obrigado, primeiro, por fazer parte desta primeira publicação. E obrigado também por você fazer coisas bem feitas. Você ajuda a informação a circular de forma adequada, positiva, como tudo que você fez ao longo de toda a sua vida. Você segue acelerando. A revista Brotherhood Report tem edições bimestrais. Além de mostrar o empreendedorismo do Brasil que dá certo, a revista publica a opinião dos melhores players do mercado e grandes pensadores deste país. E para compor esta confraria, contaremos com um time de articulistas, como o professor Ives Gandra Martins, o jurista Modesto Carvalhosa, entre outros. Seja bem-vindo a Brotherhood Report. Como vocês puderam ouvir, realmente é um testemunho altamente valioso. O Rami é muito amigo de João Dória Júnior há muitos anos, não é? Não é de hoje, isso é amizade de mais de 30 anos. Inclusive, na verdade, dito pelo próprio prefeito, não é? Agora, não é só o João Dória Júnior como um exemplo, como um grande empresário e político hoje, conduzindo os destinos da nossa cidade de São Paulo. Nós temos também outros grandes testemunhos e inúmeros testemunhos. E eu vou passar para você agora um outro testemunho fantástico, não é? Deste brilhante empresário, que é, sem sombra de dúvida, um grande empreendedor, vai abrir mais
dezenas de lojas da Riachuelo em São Paulo e no Brasil, demonstrando que ele acredita no empreendedorismo, que ele acredita no mercado de consumo desse país e que ele está fazendo um sucesso fantástico com a Riachuelo. Trata-se de Flávio Rocha. Vamos assistir o depoimento de Flávio Rocha sobre a nossa revista Brotherhood Report. Recebendo em primeiríssima mão o meu exemplar da Brotherhood Report. Eu desejo ao meu querido Rami meus parabéns por mais essa iniciativa e que seja revestida do mesmo sucesso de tudo que você faz na vida. A revista Brotherhood Report tem edições bimestrais. Além de mostrar o empreendedorismo do Brasil que dá certo, a revista publica a opinião dos melhores players do mercado e grandes pensadores deste país. E para compor esta confraria, contaremos com um time de articulistas, como o professor Ives Gandra Martins, o jurista Modesto Carvalhosa, entre outros. Seja bem-vindo a Brotherhood Report. De volta com o nosso estilo Rami, eu continuo tendo a honra de receber o presidente da Associação Paulista de Imprensa, Sérgio de Azevedo Redó. E Sérgio, antes dos comerciais, nós estamos debatendo a liberdade de imprensa aqui, sim, dos nossos colegas, sempre lembrando, não estou generalizando nada. Tem a imprensa ótima, maravilhosa, colegas sérios e às vezes alguns que se perdem por aí. Verdade. E aí a gente estava dizendo do mal, neste caso, do Grampo, do presidente, do atual presidente da República, Michel Temer. Sim. E eu também quero lembrar o pessoal de casa que aqui ninguém tem partido. Se um político é ruim, tem que caçar, tem que botar ele na cadeia. Que se aplique a lei. Inclusive, tenho aqui o seguinte, Rami, quero deixar muito claro, não vim aqui defender o presidente Michel Temer. Eu vim aqui defender as instituições, principalmente o jornalismo sério, de qualidade, ético e com profissionalismo. Agora, o que acontece? Nós temos hoje um posicionamento muito claro. Veja, quando você tem uma notícia com fontes que tenham falta de credibilidade, você incorre em problemas seríssimos. Mais de 5 mil plantas são 4.800 Ok, que seja 5 mil. 5 mil. Não, eram mais de 5 mil. Hoje, eram 4.800. Então, 4.700. Ok. Exato. Em razão do seguinte, hoje, se você verificar, mais de 500 já fecharam as portas. Mas eles denunciaram 21 plantas, sim, mas só tinham autuado, comprovado 3. Não, e criaram... Qual foi o resultado? Até hoje tem países que o Brasil não pode exportar carne. Exato. Um prejuízo de bilhões de dólares ao mês. Muitos empregados na rua. Falta de... A troco de quê? E outra, nossa carne é de excelente qualidade. Excelentíssima qualidade. Quer dizer, nós temos o primeiro rebanho bovino do mundo. Quer dizer, então, tudo isso em prol de quê? Para chegar aonde? Qual é a liberdade de expressão que nós estamos construindo? Sérgio, eu até entendo que quem criou esse fato não foi a imprensa. Não. Quem criou esse fato foi a Polícia Federal, alguém da Justiça, sim, mas algum promotor, eu não sei quem foi, mas a imprensa que noticiou. Rami, você não pode noticiar um negócio que não tem quando a imprensa foi dar a notícia, tinha obrigação de ir atrás, tá certo? Dos donos dos grandes frigoríficos, ou pelo menos desses 5, ir atrás dos advogados dele ou deles para investigar, para obter informação e não dizer que a carne do Brasil estava comprometida e que a gente come, como disse, bife com papelão, não é? Quer dizer... Que foi comprovado depois um absurdo. Esse tipo de coisa. Absurdo, quer dizer, e tudo isso comprometeu o emprego de milhares de pessoas. Quer dizer, você fez com que hoje, passado mais de 4, 5 meses, hoje nós temos várias famílias passando fome, dificuldade, problemas, casais que se separaram, porque é aquela coisa, quando o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela. Quer dizer, então não tem como segurar essa situação. E quem na verdade é culpada é, sem sombra de dúvida, a informação mal dada, o profissional que
tem o interesse de criar o sensacionalismo. Isso é altamente negativo. Quer dizer, você, um jornalista com mais de 20 anos de experiência, Rami, eu tenho o prazer de vir aqui e dar entrevista a você. Eu nunca vi você ter um deslize no aspecto, inclusive ético, no aspecto moral, no aspecto da dignidade, porque hoje, inclusive, tem vários juízes de direito que confundem liberdade de expressão com dignidade humana. Quer dizer, às vezes a dignidade da pessoa está sendo colocada em jogo, em risco, e o juiz permite com que aquilo continue a ser divulgado. E aí vem a sacanagem dessa tal liberdade de expressão, com esse termo espúrio, que eu, inclusive, entendo assim, que é esse politicamente correto. Não existe nada politicamente correto. Você tem que ser... politicamente correto para mim, pode não ser para você. Exatamente. Não, e o correto é correto, e o incorreto é incorreto. Quer dizer, ou você está de um lado ou está do outro. Quero falar agora um pouco da imprensa boa. Por exemplo, o nosso país, o Brasil... Que é a grande maioria. O nosso país vive hoje uma falta de credibilidade política. Fortíssima. Fortíssima. E aí sim eu acho que cabe à imprensa noticiar. Por que falta credibilidade política? Porque se roubou, porque se acabou com o país. Quer dizer, se pegou dinheiro de tudo que é coisa, tudo tinha comissão, quer dizer, praticamente, ou seja, tem político sério? Tem, mas infelizmente parece que é a minoria. Muito pouco. Quer dizer, virou o certo virou errado, o errado virou certo. Pior do que isso, Rami, nós estamos sofrendo uma crise moral como nunca o país enfrentou. Em toda a sua história, nos mais de 500 anos. Nunca teve isso aí. Tá certo? Nunca Por isso tivemos também a uma dificuldade crise moral de voltar ao país, essa demora do país entrar no eixo. Se bem que já está começando a sinalizar um pouquinho a economia, com essas mudanças, mas muito lentamente. Muito lentamente. E mais do que isso, nós precisamos com que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro, que este sim é que é o trabalhador, é o que sustenta essa nação, é o que paga os impostos, é o que faz tudo isso acontecer, como agora, essa excrescência dessa reforma política em fazer com que saiam dos cofres públicos 3,5 bilhões para financiar as campanhas. Veja, eu acho o seguinte, eu não quero vir aqui fazer show de proselitista. Nós temos que acabar com essa situação de marketing, de resultado, aonde o povo e o eleitor, ele é eivado, né, de situações para pagar a conta e outra, e ser enganado. E ser enganado. Que é o pior, né? O que é pior. Você não tem o retorno do que você veja o caso da ex-presidente Dilma. Quer dizer, tudo que ela falou na época da campanha, ela fez exatamente o contrário. Você vê agora, nós temos a oportunidade de estar sendo privatizada a Eletrobras, a ação dela já explodiu. Sim. Por quê? Porque, na verdade, você, todas as vezes que você põe iniciativa privada em cima de atividades da iniciativa privada, nós temos que acabar. Sim, isso é a melhor coisa do mundo. O poder público, nós temos que ter o Estado mínimo. O gestor público, isso. O gestor público é um gestor público. Público, não. E o gestor privado sabe fazer com isso. Você veja os aeroportos, foram privatizados, passaram a ser de primeiro mundo. Você veja a Embraer, tá certo? Você veja o sistema todo de telefonia, o sistema todo de eletrificação. E passa a ter concorrência. Lógico. Mas também tem o seguinte. Tudo precisa ser regulamentado. Vai ter o seguinte, o monopólio privado, esse é um escárnio. Porque o monopólio estatal ainda dá para se administrar. Sim. Porque quem administra é sempre um agente público que é eleito por um governador, que é nomeado por um governador, por um presidente, por um prefeito. Então você tem como administrar. Agora, o monopólio privado, que é o que está acontecendo hoje também. Isso aí nós vamos ter que também é uma outra situação. Então, eu acho que nós temos que ter a coragem de passar esse país a limpo, que é o que está acontecendo. Quer dizer, você veja que já estão cerceando o meu xará lá, meu querido xará do Paraná, o Sérgio Moro, não é? No sentido de fazer com que ele tenha, já fatiaram todo o processo, enfim. Eu também não vou discutir as decisões do ministro Supremo, dos ministros do Supremo, porque eles têm autonomia para isso. Você me dizia, antes de começar a entrevista, que o que mais te deixa abismado é que grandes veículos de comunicação são os que parecem estão mais tendenciosos, é isso? Infelizmente. Infelizmente. E o que é pior, Rami, o que é pior? Tendenciosos, fazendo jornalismo barato, com a finalidade de suprimir a verdade em razão dos interesses da própria emissora. E nós estamos assistindo isso. Isso é horrível. Isso é, sem sombra de dúvida, algo que não pode acontecer. E ainda mais no caso da uma das maiores emissoras do país. Que isso é que não poderia. Claro. Porque ela tem credibilidade no mundo inteiro,
tá certo? Ela tem um cast de grandes artistas, grandes jornalistas, grandes produtores. Acho até que teve rebelião entre eles, teve os mais sérios que se manifestaram. Eu acho que o que a gente precisa é exatamente isso, fazer com que essa família tenha a oportunidade, não é, de reaver os seus valores. O Brasil é muito mais forte do que tudo isso. Nós não podemos fazer com que a economia do país gire em torno de um processo que era formado por uma quadrilha. E uma quadrilha profissionalizada a assaltar o país. Ah, não, mas Redó, isso já existe há 30 anos. Mas Não, espera um pouquinho. Mas nunca com essas proporções. Porque, mas não tem que ter porque proporção veja, nenhuma. é importante. A Organização das Nações Unidas, ela tem um critério, inclusive, a respeito do suborno, das propinas, tá certo? Sim. E dos casos da ilicitude por parte de agentes públicos. Quer dizer, você tem um critério aí que você pode ter, não é? Um processo de corrupção até 2, 3, 4% do produto interno. Isso existe. Em todos os países do mundo é assim. Todos os países do mundo. Sim, na Itália tem corrupção, nos Estados Unidos tem corrupção. Eu acho que não deveria Na Alemanha, haver, que é um dos mas países o mais que sérios do você mundo, está dizendo, tem simplificando corrupção. o pessoal de casa. Agora, não pode o a Brasil. conta do supermercado, do roubo do chiclete, da balinha, quer dizer, eles não queriam ter roubo nenhum, mas acontece que acontece. Porque isso e é já do está ser na humano. conta. E já está É do na ser humano. conta. Mas Nós não somos perfeitos. Isso. O correto era não ter nada, mas o que estava acontecendo no Brasil é roubando a mão aberta de tudo. Todo mundo ganhava, em qualquer escalão, uma coisa vergonhosa. Mas no próximo bloco, nós vamos continuar falando de liberdade de imprensa, do que estão confundindo, mais uma vez, liberdade de expressão com liberdade de imprensa, dos veículos que estão sendo tendenciosos e, claro, de todo bom jornalismo que há no Brasil. Não saia daí, não mude de canal, que a gente já volta. Fala, Rami, beleza? Paz e amor, bip, bip, bip. Oi, Rami, tudo bem? Cheio de estilo, do estilo Rami. Boa noite, Rami. E aí, Rami, só na moral? Oi, Rami. Rami, beijo bem grande pra você. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami. Rami, tudo bem? Tudo bem, Rami? Como vai? Um grande beijo, um grande abraço. Rami, como é que tá? Tudo bem, meu querido? Boa noite, Rami. Oi, Rami, um prazer estar aqui falando com você. Veja que interessante. A nossa revista Brotherhood Report, que já está em todas as bancas, inclusive ao seu alcance aí, uma revista fantástica que vem com a finalidade de trazer uma nova posição no mercado de grandes articulistas, de empreendedorismo, da atividade empresarial, enfim, mostrando o que existe de mais positivo no Brasil, em São Paulo, para o mundo. E teve a oportunidade de retratar uma matéria interessante, que é uma história de amor com a imprensa desde 1933. No final de 1933, realizava-se em São Paulo um importante congresso de imprensa, o conclave, detalhadamente elaborado durante meses, teve brilhante repercussão e, como consequência, nascia a Associação Paulista de Imprensa. Isso foi em maio de 1933. E aqui está o nosso prédio, aqui na Rua Álvares Machado, número 22, no centro de São Paulo, travessa da Avenida Liberdade, próximo do Palácio da Justiça, do Fórum João Mendes, do Fórum da Fazenda Pública e da nossa Catedral da Sé, não é? Brilhante movimento de todas as etnias, de todas as comunidades, de toda a sociedade brasileira se concentra na Praça da Sé, nesse grande centro nervoso da cidade de São Paulo. E aqui nós temos alguns nomes importantes, não é? Ícones da comunicação brasileira, que foram dirigentes da API, né? Que em algum momento estiveram ou na presidência ou na diretoria da nossa casa, não é? O caso de Assis Chateaubriand, não é? Acadêmico da Academia Brasileira de Letras, um dos mais importantes empresários do mundo da comunicação. A sua época, né? Quem não assistiu o filme Chateau ou leu o livro, não é? Com grande repercussão no Brasil e no mundo. Depois nós temos aqui Monteiro Lobato, esse grande escritor, não é, que propalou durante muitos anos que o Brasil tinha petróleo e à época, inclusive, foi até preso. E é um dos divulgadores, né, um dos promotores de histórias infantis fantásticas. Monteiro Lobato, um erudito, não é, um homem voltado para as letras, para a educação infantil, para a cultura, não é, de todo o sistema educacional do país. Depois nós temos aqui o Menotti Del Picchia, que também esteve na diretoria da API, José Maria Lisboa, que foi o nosso grande presidente,
que aliás até o Milton Neves, nosso querido amigo, um forte abraço, meu amigo Milton Neves, este brilhante apresentador, locutor, jornalista e uma das memórias de umas cabeças mais importantes, não é, do esporte brasileiro, Milton Neves. E ele chama que o José Maria Lisboa é o nosso Freud da comunicação. Depois nós temos aqui o Hermes Lima, nós temos aqui este príncipe, que é o Guilherme de Almeida, príncipe dos poetas. Advogado, jornalista, heraldista, escritor, não é? Um dos mais consagrados, não é? Nomes de todo o processo histórico brasileiro. E vou explicar por quê. Nós tivemos a Revolução de 9 de julho de 1932. E nosso querido Guilherme de Almeida, ele fundou, um dos motivos de ter fundado a Associação Paulista de Imprensa foi para divulgar, foi para atrair todo o processo de legalização e de constitucionalização que o Brasil tanto pedia naquela época. Porque, na verdade, a ditadura Vargas de 1930, quando ele, na verdade, foi destituído e mesmo assim permaneceu no poder, e ainda continuando sem o respeito da Constituição, porque a Constituição não vigia, e São Paulo se debelou contra tudo isso, e foi em 9 de julho de 1932, quando eclodiu a grande revolução, e que nós saímos, não é, de forma armada, e inclusive até tivemos problemas seríssimos, porque éramos para ter o apoio de Minas Gerais, e acabou não acontecendo, e fomos derrotados na guerra, mas ganhamos na nossa propositura da constitucionalidade do país, e o país voltou a ter uma Constituição logo em seguida, e nós tivemos um grande modelo constitucional, não os melhores, eu acho até que a Constituição de 1988, de 5 de outubro de 1988, a Constituição vigente, é uma grande Constituição, e que, na verdade, pôde ser realizada em razão desta luta feroz, dessa luta fantástica, através da verve, através do diálogo, através realmente de um trabalho fantástico impulsionado por esse Guilherme de Almeida, que é o fundador aqui da Associação Paulista de Imprensa. Depois nós temos o Freitas Nobre, advogado, que ficou durante 40 anos aqui no nosso prédio da Associação Paulista de Imprensa. E aí nós temos Casper Libero, não é? Este vulto, não é, do jornalismo, da comunicação, que está aí a Fundação Casper Libero para provar tudo isso, né? Com grandes mestres, com grandes acadêmicos, né? E nós temos também o nosso querido Cassiano Ricardo, outro grande jornalista, advogado, que também dirigiu a API, e, por final, além de tantos outros nomes, né? Mas o que estão aqui, neste momento, retratado na revista Brotherhood Report. Goulart de Andrade, professor da Casper Libero, grande jornalista que impulsionou a comunicação, renovou a comunicação, com grandes valores, teve um trabalho fantástico na comunicação, na televisão brasileira, no rádio. Ele é que teve o bordão Vem Comigo, né? Na Bandeirantes, durante muitos anos, com reportagens fantásticas, vindas de todos os lados do mundo, do Brasil, e é, na verdade, um dos criadores, né, do Faustão. Faustão iniciou nas mãos de Goulart de Andrade e tantos outros grandes nomes da televisão. A imprensa da época, jornais, revistas e rádios, viviam sob o regime e a mais severa censura. E foi através da Associação Paulista de Imprensa que abriu esse processo de liberdade. E nós continuamos lutando. Nós continuamos lutando e está aqui. Esse é um grande trabalho do nosso querido presidente de honra, jornalista que tem valor em função da sua tenacidade, da sua vibração, está conosco esse período todo e agora consagrado como nosso presidente de honra, o nosso querido Rami Moscovici. De volta com o Estilo Rami, eu tenho ao meu lado Sérgio de Azevedo Redó, doutor, professor e presidente da nossa Associação Paulista de Imprensa. Redó, nós falávamos no outro bloco da falta de credibilidade dos grandes meios de comunicação. Evidentemente que não são todos. Eu também quero fazer uma parte aqui, dizendo, por exemplo, a TV Gazeta tem um jornalismo imparcial. Exato. Não é puxando a sardinha para o meu lado, nem para o lado da TV Gazeta, é imparcial. O jornalismo da Gazeta é imparcial. Eles falam o que tem que ser dito, seja para A, para B ou para C. E eu acho que esse é um bom exemplo. A Fundação Casper Libero faz um jornalismo, não sei se você compactou comigo, não tenho sem dúvida. Puxar nada para sardinha para nenhum lado. Até porque aqui é uma academia. Aqui é uma academia. Casper Libero é uma das mais importantes academias de jornalismo do mundo, onde nosso
famoso professor Casper Libero, tá certo? Inclusive, também foi diretor da Associação Paulista de Imprensa, não é? Nós temos esse orgulho. Lá, pela Associação Paulista de Imprensa, passou Guilherme de Almeida, Assis Chateaubriand, José Maria Lisboa, não é? Monteiro Lobato e o próprio Casper Libero. Quer dizer, nós tivemos grandes homens, que a biografia de todos esses grandes jornalistas, advogados, envolvidos, né? Escritores, envolvidos na história do país. E outra, sempre lutando pela ética, pela dignidade, tá certo? Pela boa informação, pela qualidade. Porque veja, Rami, nós somos seres humanos, indiscutivelmente. Então, nós temos tendências. Tá certo? Nós temos tendência, claro. Quer dizer, nós temos... Um torce pro Corinthians, outro pro Palmeiras. Pro Palmeiras, eu particularmente torço pro Santos. Entendi. Quer dizer, então... não é? Então, ninguém é perfeito. Agora, por outro lado, você tem que levar em consideração o seguinte, quando você mexe com um veículo de comunicação, você citou a Gazeta e com muita qualidade, nós temos outros também bons veículos de comunicação. Com certeza. Com bons jornalistas. Mas antes, eu vou te interromper, peço desculpas. Não, por favor. Porque você estava falando da Associação Paulista de Imprensa, que esse ano completa 84 anos. 84 anos. Parabéns. 1º de maio de 1933. E eu tive o prazer de estar com vocês. Vocês agora têm feito os debates. Me permita, você, por decisão unânime dos nossos Conselho Deliberativo, Conselho Superior e a diretoria executiva, foi eleito nosso presidente de honra. Muito obrigado, não quero falar por quê, mas eu fiquei muito envaidecido. Obrigado. Eu que agradeço. Mas eu queria dizer, eu participei de um debate recentemente, então a associação, vamos falar um pouquinho da associação. Sim. Quer dizer, ela tem se movimentado para buscar a ética, para ajudar a sociedade como um todo. Vocês fizeram um debate recentemente sobre a criminalidade Exato. em São Paulo. Exatamente, o primeiro fórum de criminalidade no estado de São Paulo. Por quê? Porque o primeiro tema hoje que aflige toda a sociedade é o crime. É o assalto, é a insegurança que a cidade vive. E nós tínhamos que debater. Levamos lá grandes autoridades da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Exército, sim, eu estava lá, das Forças Armadas. Lógico, você nos deu a honra da sua bem apresentada postura, não é? As suas ideias, que inclusive lá recebeu uma série, não é, de elogios. E nós, na verdade, o Rami, estamos cumprindo com a nossa obrigação. Quer dizer, a gente precisa fazer com que a sociedade melhore. Nós precisamos de qualidade de vida. Tá certo? Quer dizer, veja, o mau jornalismo, a informação, a boa informação, bem empregada, ela só cresce, ela só fortalece. Eu sei também que o nosso grande, não é, um dos mais importantes jornalistas do mundo, Pulitzer, não é, ele tinha uma frase espetacular, né? Notícia boa não vende. Tá certo? Mas também você não precisa ter... Porque o prêmio Pulitzer, né, de jornalismo é o mais importante do mundo. Ultimamente a gente vê o noticiário e, infelizmente... É só notícia ruim. Mas, agora, infelizmente, é o que a gente vive... E o que nós temos que fazer? Aí vamos voltar ao nosso tema. Puxar a orelha dos nossos redatores. Vamos terminar o tema. O que você acha que esses grandes veículos que você citou, não citou nominalmente, mas falou que são grandes, eles deviam voltar a ter ética, deviam voltar a dar notícias, é isso? Não tenho dúvida. Eu acho assim, em primeiro lugar, dar notícias com fontes de altíssima credibilidade. E dar o direito do contraditório. Porque nós temos colegas, infelizmente, que eles noticiam, eles julgam e eles condenam, sem dar o direito do contraditório. E outra, presunção da inocência, o devido processo legal. São todos princípios constitucionais que só o Poder Judiciário pode ter. O jornalista não pode ter isso. Sim, não cabe o jornalista condenar ninguém. Ninguém. Ele pode dar a opinião dele. E é muito importante. Sim. Nós temos grandes jornalistas, tá certo? Quer dizer, que fazem isso com muita propriedade, né? O Mitre, a própria aqui da Gazeta, Maria Lídia, enfim, os âncoras, né? Sim, sim. O Zé Paulo de Andrade, o Boris Casoy, não é? Okay. Então, enfim, todos esses... Vamos parar por aí, porque senão a gente vai esbarrar em alguma coisa aqui. O Boechat, não é? Grande Boechat. Enfim, todos esses grandes jornalistas, né? O meu amigo Rami Moscovici, então, nós temos tudo uma pleiade de bons profissionais que enaltece o jornalismo, que fazem com que nós todos nos sintamos honrados em sermos porta-voz da informação. Agora, para que tudo isso aconteça, tem que haver sempre a verdade, o profissionalismo, a ética. Sem esses ingredientes, nós sempre vamos ter conceito distorcido e notícia mal dada.
falando em notícia distorcida e não maldada, eu vou voltar ao ano passado, quando nós tivemos as grandes manifestações, e aonde, por exemplo, dois jornais, os maiores dois jornais de São Paulo, um dizia assim, tem 100 mil pessoas, e outro dizia, tem 1 milhão de pessoas, com fotos de tudo que é jeito. Você citou... É a de 100 mil pessoas, quando eles tinham interesse... 500 mil e 1 milhão. A Folha de São Paulo dizia 500 mil. Eu tenho, inclusive, essas duas capas na nossa sede lá na API. E eu fiz questão de colocar. Porque, veja, em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro. A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo são dois dos maiores veículos de imprensa escrita do mundo. Não é? A família Mesquita e a família Frias. Nós temos que render homenagem a ele. Agora, a gente tem que puxar a orelha daquele que fez essa brincadeira. Nós sabemos que a Folha tem os tendenciosos lá, tem o pessoal, não é, de esquerda, que, enfim, porque mesmo que a imprensa fale mal ou fale tendenciosamente, ela tem o direito indelével, intransponível de poder falar, de poder escrever o que quiser. Nós vivemos na mais absoluta liberdade de expressão e de imprensa, como em poucos países do mundo. Como uma boa democracia. Uma excelente democracia nesse sentido. Você veja, nós temos na Inglaterra, nós temos nos Estados Unidos, os tribunais de ética, que são importantíssimos para punir os maus profissionais. Tá certo? De todos os setores. De todos os setores. Não é? É uma ideia que podia ter aqui também. Exato. Mas aqui está essa bruta discussão, o ideologismo, você entendeu? Entendi. A respeito dessa questão, se vai haver um marco regulatório, porque o marco regulatório, na verdade, vai fiscalizar conteúdo e não vai ficar se atendo só ao profissional, ao mau profissional, mas cercear o direito dele falar. Não é nada disso. Nós nunca, em momento algum, pregamos essa heresia. Nós precisamos, sim, sempre lutar pela liberdade de expressão, pelo direito da comunicação e a informação válida, honesta, extremamente direta e livre. Livre de qualquer tipo de cerceamento. Bom, eu quero dizer ao pessoal de casa que o que prevalece, e é a maioria, são os bons colegas jornalistas e a boa imprensa. E eu quero agradecer a você... Sérgio de Azevedo Redó, meu querido amigo presidente Rami. da Associação Paulista de Imprensa, mais uma vez pela presença. Obrigado. Você sempre vem aqui com muito conteúdo. Obrigado. E a gente fica feliz de poder levar esse bom conteúdo ao pessoal de casa, aos nossos telespectadores. E olha, Rami, você sabe que é renovado, né? Estar nessa casa fantástica, como disse, aqui é uma academia e ter um profissional da sua qualidade nos entrevistando e tendo a coragem de debater esse tema. Porque tem essa também. Muito poucos os veículos que entram no âmbito e dizem, não, tá vendo? Capaz de apanhar amanhã, né, na imprensa. Exatamente. Então, mas somente pessoas de credibilidade, que têm a sua estirpe, é que lembram em fazer o bom jornalismo e a comunicação correta. Muito obrigado, Redó, mais uma vez. A você de casa, muitíssimo obrigado pela companhia, pela audiência. Relembrando que Estilo Rami volta domingo que vem, logo após o Mesa Redonda, às 11 horas da noite, aqui pela nossa querida TV Gazeta. Um super beijo a todos, uma excelente semana e até lá. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tenho certeza que vocês gostaram. Nós tivemos aí a oportunidade dessa entrevista com o nosso colega, jornalista e apresentador Rami Moscovici, nosso presidente de honra da nossa entidade, a Associação Paulista de Imprensa. E eu tenho certeza também que tiveram a oportunidade de distinguir, saber exatamente, não é? Hoje essa confusão tremenda, não é? De liberdade de imprensa e liberdade de expressão, que eu quero que fique claro para cada um. Nós podemos não concordar com a opinião dos nossos interlocutores, ou do nosso amigo, ou dos nossos familiares, mas nós somos obrigados a respeitar. Agora, fundamentalmente, o respeito só existe quando nós temos valores, e esses valores não podem ser, em hipótese alguma, deturpados. E, infelizmente, hoje nós estamos deturpando em muitos nossos valores. Nós estamos fazendo com que as pessoas comecem a perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança. A esperança é tudo que existe dentro de cada um de nós. A esperança é um valor extremamente forte, é extremamente importante. E a esperança, como diz o meu xará Sérgio Cortella, é do verbo esperançar, não é? Não é do verbo esperar.
Nós temos que esperançar, nós temos que motivar a nossa vontade pela esperança. Ter o conhecimento, não é, de que a vida é a coisa mais importante de que cada um carregamos dentro de nós. Agora, de que adianta a vida se nós não tivermos liberdade? E de que adianta a liberdade se nós não tivermos respeito, dignidade e ética? Nenhuma nação do mundo cresceu sobre o jugo de disputas de negros e brancos, de pobres e ricos, de nordestinos e de sulistas. O mundo inteiro já viveu isso. Nós não podemos continuar com essa guerra. Essa guerra tem que acabar. E sabe como ela vai acabar? Através da sua consciência. E nós, da Associação Paulista de Imprensa, estamos plantando um pouco dessa semente. Nós, melhor, estamos cultivando um pouco essa grande semente que já plantamos quando entramos aqui na entidade no dia exato, dia 27 de novembro de 2009. E nós estamos lutando muito para que a gente consiga prosperar essa semente, fazer com que ela transforme-se num fruto importante, depois venha uma árvore, tenha um caule, do caule tem as flores, das flores tem os frutos, e os frutos todos sejam degustados e possam ser usufruídos pelos nossos pósteres, pelos nossos associados, por todos aqueles que realmente acreditam na nossa Associação Paulista de Imprensa. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Eu agradeço por tudo que tem realmente contribuído. E nós estamos no mês da consciência negra. E temos visto aí, não é? Infelizmente, nós temos que, não é, de certa forma, cultuarmos, não é, os nossos afrodescendentes, que são valorosíssimos. Nós temos grandes amigos, nós temos pessoas extremamente importantes lutando com esta bandeira. Mas, é como diz o Morgan Freeman, não é? Ele, com muita propriedade, né, um homem de muito sucesso, um ator americano, ele falou que infeliz daquele que tem que conscientizar-se, né, para ter a consciência negra, a consciência branca, a consciência amarela, a consciência vermelha, e isso é muito negativo. O interessante é a gente ter a consciência da humanidade. Nós precisamos voltar a ser mais humanos, a pensar mais um no outro, a pensar na coletividade. Mas enquanto isso não acontece, salve a consciência negra, salve o nosso povo afrodescendente e que nós todos estejamos juntos. Como dizia nosso querido e saudoso Mandela, Nelson Mandela. Ele era um homem que lutou muito pela liberdade dos negros na África do Sul. Ficou mais de 30 anos recluso. E ele dizia o seguinte: ninguém negocia a paz quando está preso. Ninguém negocia absolutamente nada, ninguém pode ter a liberdade quando está cerceado dos seus direitos. E nós, graças a Deus, temos liberdade. E, jogando um pouco mais, no mesmo Estados Unidos da América do Norte, onde Nelson Mandela na África do Sul, nós tivemos Martin Luther King, outro grande exemplo, não é, de luta pela libertação dos negros. E Martin Luther King dizia: I have a dream. Eu tenho um grande sonho, eu tenho um sonho, não é? I have a dream, eu tenho um sonho. E o sonho era ver um dia uma criancinha branca andando de mãos dadas com uma criança negra. Nós vimos, com o passar dos anos, até há pouco tempo, muito mais do que isso. Um dos homens mais poderosos do mundo foi Barack Hussein Obama, um homem que deu exemplo, não é? Como um grande presidente americano, eleito e reeleito nos Estados Unidos, fez um trabalho fantástico e quebrou muito desse processo, dessa ira que muitos têm em razão da discriminação racial, da discriminação social. Mas nós precisamos, e estamos caminhando para um sistema muito mais aberto, muito mais hegemônico, muito mais forte, um sistema que mexa com o coração de cada um de nós, que é a humanização. Nós precisamos nos humanizar, nós precisamos enaltecer o valor que cada um temos dentro do nosso coração. E eu vou dizer para você, pense nisso. Ai de nós se deixarmos esta grande semente morrer semente, por falta de ação, por falta de determinação. Você está agora com esse grande compromisso. Seja sempre
uma pessoa mais humana, mais cordata. Tenha mais paciência. Pense em Deus. Deus está sempre no poder de tudo. Ele é, sem sombra de dúvidas, o nosso grande líder. Ele é o nosso grande Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tenham certeza, a humanidade precisa pensar mais em Deus. Até lá, um ótimo Sala de Imprensa. Muito obrigado por tudo. Tenho certeza que a partir de hoje nós teremos grandes transformações.